Professor Felipe Aquino, uma criança de 12 anos pergunta: eu queria saber, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Porque se alguém tivesse criado Deus, tinha que ter um outro que criou esse segundo Deus. E nós não íamos terminar nunca. A primeira pergunta que a gente aprende na catequese é essa: quem é Deus? Hã? E aí a resposta do catequista: Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, quer dizer, não teve princípio, não terá fim, né? E Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É claro que isso é um desafio para a nossa inteligência, né? Nós estamos acostumados a ver as pessoas nascerem, as coisas serem fabricadas, então a gente está acostumado com isso. Mas é preciso também a gente entender que alguém começou tudo isso. E quem começou tudo isso não pode ter sido criado por ninguém, né? Na teologia a gente chama de um ser incontingente. Nós somos contingentes. Contingentes quer dizer, eu existo, mas poderia não existir. Se meu pai e minha mãe não tivessem se conhecido, se casado, eu não estaria aqui. Mas Deus é incontingente, ou seja, Deus não depende de ninguém para existir. Porque senão não seria Deus, seria uma criatura. E Deus não pode ser criatura, né? Quando a gente fala de Jesus, por exemplo, o credo fala: ele foi gerado, não criado, né? Ou seja, ele foi gerado desde toda a eternidade, não teve princípio, também não tem fim. Se ele fosse criado, não seria Deus. Foi a heresia do arianismo, né? Que queria negar que Jesus era Deus. E aí uma coisa que eu acho que sossega a nossa inteligência, né? Santo Agostinho, a gente sabe que ele se debruçou muito sobre quem é Deus. Acabou escrevendo uma obra, né? A Trindade, né? E Santo Agostinho diz duas coisas que me consolam. Ele fala: Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Se você o entendesse, ele não seria Deus. Então, deixaria de ser Deus. Deus não é para entender. Dom Falcão pode completar. Correto. Uma das crianças da catequese da paróquia, a única que Deus me deu em Palmeira dos Índios, ela fez uma pergunta que me deixou assim curioso. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. O Pai do Filho é o Pai, o Padre. E quem é o Pai do Pai? Eu disse: o Pai não tem pai. Ele é eterno, sempre existiu. Isso se chama na teologia princípio sem princípio. Princípio imprincipiado. O Filho procede do Pai desde toda a eternidade. Proceder é próprio do Filho, mas o Pai não procede de ninguém. Mas o que eu achei bonito foi que ele queria saber o Pai do Pai. Quem é o Pai do Pai? Bem colocado, professor, parabéns. E essa pergunta se repete muito, viu, Frei? E é uma criança de 12 anos que fez a pergunta. Repete muito essa pergunta.